Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Fé em Ação. Obrigada sempre a você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Aliás, você já acessou nossas redes sociais? Aproveite para nos seguir. facebook.com/Fé em Ação NT, o nosso Instagram @Fé em Ação NT ou acesse o nosso blog para deixar os seus comentários. novotempo.com/Fé em Ação. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Lá você encontra todos os vídeos dos projetos e as entrevistas de pessoas que são envolvidas em ações em favor do próximo. Aproveite para rever estes conteúdos e, quem sabe, colocar alguma ideia em prática aí na sua comunidade. E você que gosta de assistir o nosso programa pela TV Novo Tempo, anote os nossos horários alternativos. Quinta-feira, às 8 horas da noite e sábado, às 11h30 da noite. Como atrair pessoas à sua igreja, sendo que muitas delas se mostram hostis e resistentes a entrar em um templo? Você já ouviu falar em Home Church? Na reportagem de hoje você vai conhecer um aconchegante local onde as pessoas se reúnem para conhecer mais de Jesus. Isso acontece em vários lugares do Brasil, mas nossa equipe esteve em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para conhecer de perto esse projeto de amizade e relacionamento. Além das atividades para os adultos, esse grupo carioca sentiu a necessidade de criar um ambiente especial para os adolescentes que vinham a conhecer a casa. Acompanhe também de perto o projeto Home Team. O projeto da Home Church é um projeto com um foco específico para alcançar pessoas que normalmente não iriam numa igreja normal, né? Uma igreja tradicional. Então aqui nós temos uma atividade mais voltada para o relacionamento, a amizade, interação com as pessoas. Então a pessoa ele é convidado aqui geralmente por um amigo. Ele não é convidado na rua para ir numa igreja. Ele é convidado por um amigo para ir numa casa, onde vai ter um encontro social. E aqui a gente conversa, a gente come junto, a gente brinca e vai criando esse relacionamento, essa intimidade. E muitos, ao longo dos anos, dos tempos, né, depois dessa amizade, se interessam pela mensagem. Eu conheci quando era ainda um pequeno grupo na casa do pastor anterior, no apartamento do pastor anterior. Né? E depois disso surgiu o projeto da Home Church, uma igreja numa casa, e aí a gente entrou nesse projeto desde o começo. Toda sexta-feira acontecia de alguns pais virem para cá e acabar trazendo os filhos, e aí não tinha nada para os filhos, e aí acaba que é um dificultador, né? Se os pais não trazem os filhos, ou melhor, se eles decidem trazer os filhos e não tem nada para eles acham chato, aí não tem por que trazer os filhos e tal. E aí acaba que às vezes os pais não vêm porque os filhos não têm nada para ter aqui. E aí, nessa época, a gente decidiu abrir uma sala aqui da Home para poder fazer isso, tá? Ter um assunto que seja bem interessante no mundo deles e que tenha alguma correspondência de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Nossa fé, nosso estilo de vida. Então a gente consegue fazer uma mescla entre as coisas que a gente acredita com aquilo que está no mundo deles e assim ser relevante para eles. Essa é basicamente a ideia do projeto. Eu sou vizinha e aí eu comprei uma casa aqui. E aí eu via sempre acontecendo alguma coisa, mas não tinha barulho, não tinha nada. Eu falava, gente, tem algum movimento naquela casa, o que é? E aí um dia eu passei e perguntei o caseiro, eu falei, o que é? Não, aqui é um estudo, é de um pastor. Eu falei, mas eu posso ir? Ele falou, não pode não, só se você for convidada. Aqui em Petrópolis tem uma praça onde os jovens se reúnem. E ele na época andava de long, né, skate. Então tinha um grupo, os amigos e tal, que eles sempre se reuniam na praça. E ele foi abordado e tal, e falou isso, chegou em casa falando isso, né? Que tinha sido convidado. Eu falei, não, então vai lá e vê o que é. Aí tá, ele veio e gostou. Eu decidi, nem avisei a ele. Apareci aqui uma sexta e tal, e me apaixonei. Achei muito bacana o projeto, porque assim, ele tem 14 anos. É uma idade muito difícil, onde os jovens começam a decidir, assim, né, para que lado que vai, a curiosidade. E com isso, assim, eu fiquei muito feliz dele se envolver com um grupo bacana, né, que tem uma filosofia, assim, de discutir sobre as atualidades, né. Aqui eles falam, e ter essa liberdade
ter essa liberdade de conversar. O símbolo da Home hoje chama-se acolhimento. Então, quando eu cheguei aqui, eu encontrei pessoas da igreja, porque eu vim de Minas, de uma cidade onde as pessoas são amigas, são acolhedoras, e a gente vem para uma cidade onde é muito frio. Então, você sente essa falta de calor, né? E aí, de repente, você encontra um ambiente com tudo isso. E hoje, esse projeto dos jovens, então eu vejo a minha filha com 14 anos, o meu filho de 9 anos, e eles gostam de estar aqui. Aí eu chego e falo, mãe, a gente está na Home, a gente vai para a Home. Então, quer dizer, você está num ambiente seguro, gostoso, com pessoas que estão comungando das mesmas coisas. Então, isso não tem preço. A gente tenta trabalhar com dinâmicas, assim, assuntos interessantes, assuntos que sejam relevantes para eles, né? Mas de um jeito mais tranquilo, com uma linguagem que seja a deles. Não querendo impor nada, mas tentando ser uma influência, do jeito que eles recebem tantas influências negativas, quem sabe ser uma influência positiva nesse caso, né? O mais legal é que o grupo começou a crescer quando eu decidi entrar mais no mundo deles. Acho que quanto mais distante você fica, mais difícil de você chegar e conseguir entrar no mundo deles. Então, para ser mais relevante ainda, eu comecei a ir à praça, pedir para aprender a dar de skate, com alguns deles que vinham aqui com a gente, eram 4 só no começo. E alguns deles gostavam de skate, me chamavam, já que você está de vez em quando tranquilo no centro, vamos andar de skate lá na Praça da Liberdade. Eu acabava indo para lá, para a praça. E dentro desse processo eu aprendi a andar de skate um cadinho, não sei fazer muita coisa, mas aprendi a andar mais ou menos de skate. E acabava que quanto mais eu conhecia eles, conhecia mais os amigos deles também. E aí foi aumentando o grupo de pessoas que eles mesmos iam convidando, eu convidava, eles mesmos convidavam. E o grupo foi aumentando gradativamente. A gente tinha 4, hoje a gente é 84. A gente se conheceu porque eu moro aqui do lado e eu e minha mãe sempre víamos uma movimentação aqui e era sempre muito animado. A gente achava que tinha alguma coisa muito estranha, sabe? Porque sempre envolvia sexta à noite, sábado de manhã. E conta pra mim o que acontece aqui, o que vocês costumam fazer lá no celeiro? Temas sobre coisas atuais, enfim, às vezes a gente fala sobre drogas, esse tipo de coisa, e sempre dentro de um conceito Deus, enfim. Tem uns 3 meses já que eu frequento aqui. Eu gosto de expor ideias com o pessoal, eu gosto de ver ideias diferentes das minhas, entender um pouco mais as ideias, as cabeças das pessoas. A gente costuma debater geralmente o que envolve o nosso meio, a nossa atualidade, e aí geralmente temas que podem servir de ajuda para quem frequenta, por exemplo, sobre drogas e aí a sociedade e comportamentos, essas coisas. E geralmente não, sempre tem uma moral no final, pra gente conseguir levar alguma coisa para casa. A gente sempre busca trazer novas pessoas, porque assim como a gente veio por outras, a gente quer fazer o mesmo, porque sabe que é um espaço legal e a gente busca isso. As coisas que a gente conversa aqui sempre interferem na minha vida, assim, porque meio que cria o hábito, assim, de pensar mais e fazer com que tome atitudes mais certas. Para mim, Carol, foi assim, na verdade eu falo que eu tenho 15 anos que eu moro aqui e sempre me sustentou na cidade a minha fé. Porque isso realmente foi assim, porque é solidão, é outra estrutura profissional na cidade, é muito diferente. Eu vim de uma capital, apesar de eu ser do interior de Minas, mas eu já morava na capital há muito tempo, eu vim do mercado financeiro. Então você chega aqui e você assusta com isso. E de repente você consegue, na Home é o quê? É amizade, é a troca, é você poder olhar no olho, é você poder ajudar, é você ser ajudado, é você conversar, é você fazer perguntas bobas, olha, eu tenho dúvida disso, como que funciona? E a gente aqui depois, você tem o estudo bíblico, quantos sábados e domingos, aquela convivência, o dia da família. Então aqui é um programa que ele não é só uma sexta-feira, ele tem as terças, ele tem o sábado, sabe? E ele tem toda uma estrutura fora daqui, que eu encontro esses adolescentes na rua e eles estão juntos. Como isso tem alcançado muitas vidas, a gente se sente meio que compelido a fazer mais, e fazer com que isso cresça e dê frutos para o reino de Deus. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente se sente motivado a fazer isso. Na minha vida fez uma diferença total, porque eu tenho que me cuidar, ser o melhor para ser o melhor exemplo para eles. Então, acho que isso modifica a minha vida, modifica a vida deles, me faz
fazer parte disso, aqui na Home a gente é uma família, entendeu? Então a gente vive em prol disso, vive em prol da casa mesmo, em prol da família, e a gente quer que os adolescentes da família melhorem, então isso me traz uma realização pessoal. O que mais me encantou desde lá no pequeno grupo, foi a ideia de amizades, de conseguir amizades verdadeiras. Porque no tempo que a gente vive hoje, é muito difícil você conseguir se abrir para alguém e sentir sinceridade no outro. E eu consegui ver isso naquele pequeno grupo. E eu consigo ver isso aqui na Home hoje. Então, assim, o ideal foi criar amizades. O nosso jeito de pregar o Evangelho hoje é sendo amigo das pessoas. E eu não consigo me ver em outro projeto. Então, assim, é muito satisfatório, é muito bom. E o legal é que, assim, não fica aqui na Home. A Home aqui é só as paredes. A Home é muito mais lá fora, o contato com o outro lá fora do que aqui. Então a gente almoça junto, a gente faz trilha, a gente corre nos domingos. Tem uma rua aqui que é própria para isso, né? Então a gente corre nos domingos, a gente procura fazer tudo junto e acaba vivendo uma vida em comunidade. E não dá para viver uma outra vida que não seja essa. E o projeto, o público-alvo, as pessoas que nós trabalhamos, são os nossos amigos. Então eu não vou, por exemplo, na rua, numa praça, convidar pessoas para vir para cá. Com exceção dos adolescentes, que nós temos um grupo aí de mais de 50 adolescentes, mas também começou pela amizade, de um foi trazendo o outro. Então, por exemplo, chegou aqui adolescente que nós não conhecíamos, mas era amigo de um outro que já vinha. Então, sempre o vínculo para a pessoa estar aqui é a amizade. Que legal também essa ideia do Home Team, não é mesmo? Uma iniciativa que envolve toda a família. Parabéns a todos. E no próximo bloco você vai conhecer o Ivan Lima, um dos principais idealizadores do Home Church. Não saia daí, o Fé em Ação volta já. Estamos de volta com Fé em Ação e aqui você conhece projetos que vão tocar o seu coração. Projetos ligados à música, educação, evangelismo, amor ao próximo, tudo inspirado naquilo que Jesus nos ensinou. E é por isso que agora no quadro Histórias e Testemunhos de Fé, vamos conhecer um empresário que foi sempre envolvido com os jovens. Acompanhe com a gente mais esse testemunho. Sérgio, é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso espaço Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa especial. Um belo dia no seu coração, nasceu a vontade de fazer um trabalho que envolvesse pessoas de uma classe social mais alta, mas que normalmente se recusavam a ir para uma igreja formal, a sentar num banco onde um pastor lá da frente falava. Isso o incomodou. Nós vamos conhecer um pouco dessa história e por que ele e outros voluntários começaram esse projeto fantástico, Home Church. Nós vamos conversar com o Ivan Lima, ele é empresário, é engenheiro eletricista, trabalha no Brasil, mas mora em Petrópolis, não é isso? Olha, é um privilégio tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite. Bem, a gente sabe que quando você quer passar a palavra para pessoas que têm uma formação acadêmica mais sólida, você é um engenheiro civil, você trabalha com pessoas com uma qualificação profissional mais elevada, muitas vezes alguns têm essa dificuldade de querer se aproximar de uma igreja, né, formal. Não, isso aí eu não quero saber. Então, como é que surgiu a ideia de você tratar essas pessoas, convidar essas pessoas para um ambiente fora da igreja e iniciar esse processo de investir o seu tempo, a sua qualificação, a sua família estar envolvida e outras pessoas para trabalhar por Cristo como voluntário? No ano de 2014, 13 e 14, nós estivemos fazendo programas evangelísticos na cidade, apoiando a igreja.
e observamos que as pessoas não continuavam, os meus amigos ou amigos dos amigos, não continuavam frequentando a igreja depois de um programa evangelístico muito bom, muito precioso. Bom, esse aí até ia, né? Ia. Mas tem aquele que nem isso, né? E aí não, aqueles amigos que eu queria convidar também não iam à igreja. Então a gente começou uma conversa, o pastor local, mais 2 amigos, começamos uma conversa de como fazer isso. E queríamos criar um lugar que a gente pudesse levar as pessoas e que não tivesse nenhuma característica de igreja, que não fosse prédio, que não fosse um templo, né? E com o passar do tempo, começamos a estudar esse assunto, como fazer, até que começamos a trazer os amigos em 2015. Para que lugar? Para um apartamento. Um apartamento como se fosse uma residência. Uma residência. E não era uma reunião de pequeno grupo, não era uma reunião. A gente estava trazendo aquela pessoa para a nossa vida e nós estávamos indo para a vida delas. Por quê? O que você abordava de diferente? Abordávamos, e abordamos até hoje, temas que têm a relação com a vida da pessoa, com as angústias, por exemplo, família, dinheiro, tempo, profissão, né? Medos que existem por aí, perdão, né? Temas que hoje muitas pessoas estão angustiadas, colocam nas redes sociais as suas angústias ou não, né? E também temas motivadores para que as pessoas pudessem romper, né? E qual foi o resultado disso? As pessoas começaram a ir, se sentir bem? Nesse apartamento, o síndico começou a reclamar porque sexta-feira tinha muita gente em um apartamento. Esse prédio tinha um estacionamento muito grande e o estacionamento era todo ocupado. Por volta de final de 2015, nós tínhamos em torno de 45, 50 pessoas dentro de uma sala de um apartamento. Ele pensava que estava tendo uma festa lá, né? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, que festa é essa que está acontecendo? E aí começamos então a procurar um local que pudesse receber essas pessoas. E aí vocês foram para uma casa? Fomos para uma casa. E nesta casa, com espaço para estacionamento, porque algumas necessidades as pessoas têm estacionamento, claro, segurança, iluminação. Com estacionamento, essa casa então começou a receber as pessoas que antes iam no apartamento. E uma casa muito boa, com uma sala muito grande, que cabem tranquilamente 80 pessoas sentadas. Quase uma mini igreja. Quase uma mini igreja. E começamos a receber as pessoas sexta-feira. E às sextas-feiras, elas começaram a trazer a sua família. Quem vinha individualmente começou a vir com a sua família. E isso foi um problema ou foi uma solução? Inicialmente foi um grande problema, porque a gente não estava preparado para receber adolescentes. E colocar um adolescente para ouvir sobre perdão, sobre angústias, ele não estava com vontade. Ele não estava com vontade. E até que um dos jovens que estavam, um dos adolescentes que estavam, começou a questionar por que a gente não fica fora dessa sala. E tem um quarto nessa casa e no quarto começou-se uma reunião com esses adolescentes. Só que gostaram tanto porque no mesmo ritmo de temas dos adultos entravam os temas dos adolescentes. Na realidade, o que tinha andado na internet naquela semana, né? O que tinha motivado os posts, os Instagrams daquela pessoa, daqueles jovens na semana. E isso começou a incentivá-los, sendo que esse jovem gosta de violão e de skate. E aí foi uma festa. Foi uma festa e começou a ouvir de uma praça os amigos de skate. E até que o quarto não coube mais. E aí? E aí ficamos com outro problema bom, né? Que é um problema bom. E juntamos os voluntários e mais algumas pessoas amigas e construímos então como um celeiro americano em madeira. O terreno é muito grande da casa e construímos um celeiro para receber os jovens, com a cara de jovens, com cara de adolescentes, para que eles tivessem então um espaço próprio, para que pudessem conversar sobre as suas necessidades. Nós temos hoje 4 mediadores, que são pessoas da igreja que trabalham com isso.
além do apoio de todo o grupo, né? E você, telespectador, viu aí na reportagem a importância desse espaço, né? Agora, de lá para cá, o que foi o aprendizado, que resultados deram e os próximos passos? Ivan, desafio, hein? É um desafio, é um big desafio. Primeiro, é entrar na vida das pessoas, porque ao invés de hoje descobrimos que ao invés de eu trazê-la para a igreja, eu tenho que estar na vida dela, nos problemas dela, nas necessidades que ela tem. Se tornar um amigo da pessoa, né? Queremos ser amigos muito sinceros, sem ponte, sem querer nada deles, simplesmente por estar conosco. E o muito interessante é que o testemunho, ele é por convivência. A parte chega num ponto que querem conviver querem ser como nós. E agora... É a força do exemplo, né, Ivan? É a força do exemplo. Isso tem um poder muito grande. E se tornar amigo ao ponto dele querer ficar sempre conosco. Essa é a coisa. Nós somos um grupo que nos reunimos todos os dias, em vários locais da cidade. Em restaurantes, porque a gente tem donos de restaurantes, naquele restaurante. Em academias, porque temos pessoas que são da academia de ginásio. Então, nós não somos a igreja de um só local, mas de todos os locais, como se inundássemos a cidade. E os jovens começaram trazendo, que é o grande desafio agora, começaram trazendo agora seus irmãos universitários. E agora estamos dividindo, ampliando o grupo para que o grupo tenha duas áreas, uma área mais universitária, com uma conversa mais adulta e um grupo de adolescentes. Isso tem sido muito bom. E os frutos desse trabalho até agora? Então, desde o ano de final de 2015... 2015, quando você começou, né? Até agora, nós temos 12 pessoas batizadas. 12 pessoas. 12 pessoas. E não só batizadas, mas assim, pessoas que hoje são altamente comprometidas, né, com todo o ministério. Porque no processo, nós conduzimos a pessoa para que ela tenha autocomprometimento. Numa sexta-feira hoje, assim, cheia, quantas pessoas comportam lá a casa hoje? Umas 70 pessoas. 70 pessoas. A gente tem um ambiente sala, como casa, e na sala seguinte a gente coloca cadeiras, né? Mas é um ambiente de casa, de residência, né? O sentimento de residência. Sempre temos alimentos após e conversas que não acabam. Sextas-feiras dias que terminam para lá de meia-noite, porque as pessoas querem ficar conosco. Isso é muito bom. Como é que a igreja formal, institucional, tem apoiado esse processo? Porque em algum momento, depois que elas acreditam na palavra, elas acabam indo para a igreja formal. Como é que se dá isso? Então, as pessoas se tornam muito comprometidas com a igreja, sabe? Porque ela entende a necessidade dela também ir de encontro às pessoas. Não como mas que entra na vida das pessoas e ajuda as pessoas, sendo amigo sincero, né? As pessoas se tornam muito comprometidas. Ou seja, eu acho que no caso de vocês, a essência do cristianismo é o exemplo. Quer dizer, você encontra no trabalho, encontra no escritório, encontra na faculdade, encontra no restaurante, encontra na rua. E em cada momento desse é uma oportunidade de você testemunhar Jesus. Jesus, exatamente. E eles veem, né, Jesus nas pessoas que convidam. Exatamente. Eu acho que talvez esse seja o grande a amizade segredo, e o exemplo. Né? A amizade e o exemplo. A gente está chegando ao final do nosso tempo, mas a gente queria agradecer a sua presença. Eu creio que é motivador e inspirador esse processo. Existem alguns outros, mas com diferenças, né? Até de cultura ou de abordagem. Mas essa abordagem de fazer a amizade e essa amizade estar calcada no exemplo de Cristo que vocês dão, fortalece a sua fé. Exato. E fortalece a fé daquele que está chegando, né? Parabéns por esse trabalho. O que você diria ao empreendedor, ao empresário que, como você, homem de negócios, tem uma vida atribulada, que viaja para lá e para cá, vale a pena demandar tempo
como começar essa experiência com Deus e também, quem sabe, até clonar o seu projeto para outros lugares, qual é o recado? Pode dar naquela última câmera, né? Acredite que você tem tempo. Se você investir o seu tempo em cuidar de pessoas, o maior beneficiado é você. Pode acreditar nisso. Acredite que você tem muito potencial para ajudar as pessoas. E você vai ver o resultado na sua vida, da sua família e na salvação de pessoas. Creia nisso, porque o Senhor logo vem. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, Ivan. Você é um empreendedor bem-sucedido e um empreendedor para salvar almas para Cristo, que é o mais importante. Obrigado. Isso é fé em ação. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Você, telespectador, tem um compromisso com a gente de estar aqui na próxima semana, com outras histórias e outros testemunhos. E voltamos agora com a Flavinha. Flavinha, com você. Obrigada, Sérgio, e ao Ivan por compartilhar com a gente esse testemunho. E fica aí a ideia do projeto e a motivação para você que nos assiste o programa. E o Fé em Ação de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e nos vemos domingo que vem à 13h. Um abraço para você e até lá!